aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Emanuel aqui. Agora a gente vai começar com o segundo vídeo da nossa trilogia de vídeos sobre conjuntos. Vamos lá? Começando então agora falando sobre subconjuntos e a relação de inclusão. A gente vai considerar, para começar a falar sobre isso, dois conjuntos. O conjunto A, que ele é formado pelos números 1, 2 e 3, e o conjunto B, que ele é formado pelos números x, tal que x é número de um algarismo apenas. Ou seja, x ele é um número que só tem um dígito, né? Ele não pode ser 10, 12, nem nada do gênero, nem maior que isso. Portanto, quem são os elementos, desse meu conjunto B? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Agora, olha só. O conjunto A ele é formado pelos números 1, 2 e 3. Vocês vão concordar comigo que 1, 2 e 3 são números de um algarismo só. Então, todo elemento que faz parte do conjunto A é elemento do conjunto B. Sim? Quando a gente tem algo dessa forma, a gente diz que o conjunto A ele é um subconjunto do conjunto B. Ou seja, ele é um conjunto menor que o conjunto B, por assim dizer, mas todos os elementos desse conjunto menor fazem parte do conjunto maior. Uma outra maneira de dizer é que o conjunto A é uma parte do conjunto B. Quando a gente está falando daí numa linguagem de conjuntos mais apurada, a gente também pode dizer que esse A está contido em B, o conjunto A está contido em B. E essa é a relação de inclusão, é estar dentro. Incluir é trazer para dentro, colocar dentro. E a relação de inclusão ela é denotada por esse símbolozinho que parece um C. Esse símbolo ele sempre diz assim, está contido. Tá? O que é importante eu perceber? Nesse exemplo, a gente tem que o A está contido em C. Então, o C ele sempre fica virado para o conjunto maior. Tá? O A está contido em B. Então, o C fica virado para o B. Tá? Importante a gente lembrar isso. A gente ainda pode dizer, tipo assim, como o conjunto A está contido em B, a gente também pode dizer que o conjunto B contém o conjunto A. É uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Mas e se eu quisesse escrever isso matematicamente, aí eu usaria o símbolo do C invertido. O B contém o A. De novo, lembrando do que eu falei antes, o C agora ele está virado para o B. Como eu escrevi o B antes do A, eu inverti eu tive que inverter o Czinho, do símbolo junto. Por quê? Porque o C sempre fica virado para o maior conjunto. Beleza? Falando mais um pouquinho sobre as relações de inclusão. A gente também tem como mostrar essas relações de inclusão através dos diagramas de Venn da seguinte maneira. Eu tenho ali embaixo o A, que eu coloquei só o conjunto em si, não coloquei os valores dele, e coloquei também o conjunto B, que eu também só coloquei o conjunto, não coloquei pelo que ele é formado. Mas vocês estão vendo que o conjunto A ele está dentro do conjunto B, ou seja, A está contido em B, ou B contém A. Beleza? E a gente também tem, como eu já tinha falado antes, no primeiro vídeo, nós também temos símbolos de negação para esses sinais de inclusão, que é o Czinho normal cortado, que ele nega o está contido em. Então, aquele primeiro sinal ali, ele significa não está contido, e o segundo, que é o C invertido, ele significa o não contém. Tá? É a maneira de negar esses símbolos de inclusão que a gente estava falando até agora, de conjuntos. Agora, a interseção de conjuntos. Quando a gente tem dois conjuntos, a gente consegue construir três tipos de conjuntos, geralmente. Assim. A interseção de cada um desses tipos, aliás, ele obedece alguma regra específica, tá? Que a gente define. A interseção de conjuntos é um desses conjuntos, é o conjunto interseção, como a gente geralmente fala.
e ele obedece uma regra específica. Qual é a regra? Quando eu tenho a interseção entre um conjunto A e um conjunto B, esse conjunto interseção ele vai ser formado por todos os elementos de A, que também são elementos de B. Tá? Então são os elementos que são iguais nos dois conjuntos. E ele é denotado por A interseção B. Aquele Uzinho de cabeça para baixo é o símbolo de interseção. E ele pode ser lido, né, como A interseção B ou A inter B. Eu, por costume, geralmente vou falar A interseção B, né? Mas é um costume meu. A inter B ou a interseção de A e B também serve, são funcionais, tá? Sendo assim, a definição de interseção é a seguinte, ó. Eu digo que o conjunto interseção de A e B ele é igual a x, tal que, né? Lembrando, a barrinha vertical significa tal que o x pertence ao A e o x pertence a B. Trazendo de novo, o x precisa pertencer, né? Esse elemento x, ele precisa pertencer aos dois conjuntos, tá? Sempre aos dois conjuntos, para participar da interseção. Trazendo a ideia de diagrama de Venn é o seguinte, ó, quando se eu tenho dois círculos, né, que se cruzam, a interseção deles é essa parte em vermelho aqui, que faz parte dos dois círculos, tá? Agora, alguns casos particulares da interseção. A gente tem o caso em que o A está contido em B. Como é que funciona isso, né? Bom, se o A está contido em B, isso significa que todo elemento de A é um elemento de B, né? A gente viu isso agora há pouco. Todo elemento de A ele é um elemento de B. Então, se todo elemento de A é um elemento de B, eu tenho que a interseção entre A e B é o próprio A, porque o B pode ter alguns elementos que não estão em A, mas, como eu disse, todo elemento de A está em B. Então, essa interseção tem que ser o conjunto A, né? Quando eu tenho essa inclusão entre dois conjuntos. E a gente também tem o caso inverso, em que os conjuntos A e B eles não têm elementos em comum. Ó, são elementos distintos, separados. Como é que fica? Bom, se eles não têm nenhum elemento em comum, a gente tem que a interseção entre A e B é o conjunto vazio, né? E quando eu tenho dois conjuntos que a interseção deles é vazia, a gente diz que esses dois conjuntos eles são disjuntos. Eu não consigo juntar eles, né? Eles são completamente separados. Então, são disjuntos. Agora aqui alguns exemplinhos de interseção, né, pra gente ver um pouco melhor. A gente vai trabalhar com três conjuntos. O conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3 e 7. O conjunto B, formado pelos números 2, 4 e 6. E o conjunto C, formado pelos números 1 e 3. Então, como é que fica quando eu faço a interseção entre A e B? Bom, eu vou olhar aqui em A e em B e vou ver quais são os elementos que estão nos dois, né? Bom, o 1 está no A e não está no B, então não está na interseção. O 2, ele está no A e está no B, está na interseção. O 3 só está no A, então não está na interseção. O 7 só está no A, então também não vai estar na interseção. Se eu for olhar no B, eu vou ter, além do 2 que a gente já concordou que entra na interseção, eu vou ter o 4, que só está no B, então não vai entrar, e vou ter o 6, que só está no B, então não vai entrar. Sendo assim, né, a interseção entre A e B vai ser um conjunto unitário, que é o conjunto com o elemento 2. E agora, se eu pegar o A e interseccionar ele com o C. Bom, o 1 está nos dois, então entrou na interseção. O 2 só está no A, não entrou na interseção. O 3 está no A e está no C, então entrou na interseção de volta. E o 7, ele só está no A, então caiu da interseção também, não vai entrar. Então como é que ficou? A interseção entre A e C ficou 1 e 3. Mas olha só, 1 e 3
é exatamente o meu conjunto C. Ou seja, o meu conjunto C, o que consigo tirar daqui também, né? Que o meu conjunto C, ele está contido em A. Porque como a interseção entre A e C deu exatamente o conjunto C, a gente sabe que ele tem que estar todo dentro do A. Beleza? E por último, como é que fica a interseção entre B e C, né? Se eu for olhar B, o B tem ali os valores 2, 4 e 6. E nenhum deles está no conjunto C. Ao mesmo tempo em que o C, formado pelos algarismos 1 e 3, né, nenhum deles faz parte do conjunto B. Portanto, né, a nossa interseção entre B e C deu o conjunto vazio. Logo, né, a gente pode dizer que o B e o C são conjuntos disjuntos, eles estão completamente separados, não tem termos em comum entre eles, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês, né, como é que a gente escreve essas interseções através dos diagramas de Venn. Então ali, ó, a primeira, a gente tem o A e o B, que tem elementos que não entram na interseção, só que ó, aqui no meio, o único elemento que entra, o 2. A interseção B. Agora aqui no segundo, né, representando a segunda linha, a gente tem esse conjunto maior e C, o conjunto menor. Notem, né, que o C está completamente contido pelo A. O C é contido pelo A, né? Então fica completamente dentro do conjunto A. Aí a minha interseção entre A e C, né, como a gente viu antes, é o próprio conjunto C. E na terceira linha eu tenho aqui os conjuntos B e C, que não tem nenhum elemento em comum, né? Então a interseção deles é vazia, tá? Que como uma brincadeirinha eu coloquei nesse espaço vazio entre eles, tá? Mas é só para mostrar que realmente é vazio, não tem nada ali na interseção entre eles. Então era isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. União de conjuntos e diferença na próxima parte, beleza? Até mais!